Olha, hoje a gente começa com uma história que realmente desafia a compreensão. É o caso de uma mulher que passou os últimos 6 anos da vida dela, assim, literalmente fundida ao sofá. É uma situação quase inacreditável, né? A gente vai mergulhar hoje nos detalhes bem perturbadores da história da Gayle Laverne Bryant. Ela tinha 40 anos, pesava uns 218 quilos mais ou menos e morreu de um jeito muito trágico, muito incomum, lá em 2004. Isso. E a nossa base aqui é um artigo do Unbelievable Facts. Exatamente. E o nosso objetivo é tentar entender, sabe, o que levou a essa situação tão extrema, como ela foi encontrada e os desafios, nossa, os desafios enormes do resgate, sempre olhando para os fatos que estão lá na fonte. Ok, então, por onde a gente começa a desenrolar isso? Como descobriram ela? Bom, a descoberta aconteceu assim. O irmão da Gayle e a namorada dele ligaram para o resgate. A queixa inicial, sabe, era que ela estava com problemas de enfisema. Ah, uma condição pulmonar, né? Isso, crônica. E ela estava com muita dificuldade para respirar naquele momento. E um detalhe importante, ela era bem baixinha, tinha só 1,47 m. Então esse peso todo fica ainda mais impactante, né? Com certeza. E o que a equipe de resgate encontrou quando chegou lá? Foi descrito como algo terrível, né? Muito além só da dificuldade de respirar. Nossa, muito além. A descrição da casa é desoladora. Tinha lixo espalhado por todo canto, fezes nas paredes, acredita, móveis revirados. O cheiro era tão ruim, tão forte, que eles precisaram usar equipamento de proteção, máscaras, ventilação forçada. Meu Deus! E a Gayle, ela simplesmente não conseguia se levantar. Pra nada. Nem pra ir ao banheiro. Estava completamente imóvel. E aí vem o ponto mais chocante, talvez. Ela estava presa naquele sofá há uns 6 anos. O corpo dela e o sofá viraram uma coisa só. 6 anos ali. É difícil até de imaginar. Essa fusão física, né? Do corpo com o sofá é uma consequência direta e terrível dessa imobilidade toda. Mostra uma inércia física, mas também um colapso total das condições de vida dela, talvez do autocuidado, num nível que a gente quase nunca vê. A pele, sabe, com a pressão constante, a falta de higiene, deve ter se machucado e grudado no tecido com o tempo. E a dificuldade para tirar ela de lá. Só isso já mostra o quão grave e única era a situação. Sem dúvida. Tentaram primeiro usar maca, improvisar alguma coisa, mas não dava. A solução foi tirar uma porta de vidro inteira daquelas de pátio, sabe? Para fazer uma abertura grande, de quase 2 metros. Nossa! E aí tiveram que deslizar o sofá inteiro, com ela ainda grudada nele, para fora de casa, colocaram num trailer puxado por uma caminhonete. A logística disso tudo só reforça o quão integrada fisicamente ela estava naquele imóvel, naquele lugar. E mesmo depois de todo esse esforço de chegar no hospital, a situação continuou crítica. E, infelizmente, sem solução. Exato. No hospital tentaram uma cirurgia, durou umas 6 horas para tentar separar ela do sofá, mas não conseguiram. A Gayle Laverne Grimes morreu no dia 11 de agosto de 2004, ainda presa ao sofá. A causa preliminar que registraram foi obesidade mórbida. Que é um termo técnico, né? Para indicar que o excesso de peso era tão grande que já comprometia tudo, a saúde, as funções do corpo. Exatamente isso. E teve alguma investigação depois? Para entender as circunstâncias, talvez negligência por parte de quem morava com ela? Tinha um homem, Herman Thomas, que morava lá com ela. Ele disse que tentou cuidar dela, tentou ajudar ela a sair da cadeira, mas que não conseguiu. O artigo que a gente usou diz que até aquele momento não tinha nenhuma acusação formal contra ele, mas a possibilidade de negligência, claro, era um ponto central da investigação. É uma situação complicada, né? Definir responsabilidade num caso assim, de dependência tão extrema. Muito complexa. E o isolamento dela. Parece que era total, mesmo com outras pessoas morando na mesma casa. Total. Os vizinhos contaram que viam o Herman Thomas, viam crianças entrando e saindo, mas não faziam ideia que a Gayle existia. O que vivia naquelas condições? Ninguém sabia. Ninguém. Alguns parentes apareceram lá na hora do resgate, não identificados no artigo, e ficaram completamente transtornados, chocados. Essa invisibilidade dela
é um ponto muito triste, muito crucial dessa tragédia. Então, juntando tudo, o que a gente tem é esse retrato terrível da Gail Grant. Um isolamento extremo, físico e social, uma condição de saúde gravíssima e uma morte ligada diretamente a essa imobilidade, a esse ambiente. E o que chama muito atenção é o quanto tempo isso durou. O quão profundo o problema ficou antes de alguém de fora intervir. Se a gente pensa num quadro maior, isso pode indicar um colapso total de qualquer rede de apoio, sabe? Família, amigos, comunidade. E mostra as consequências devastadoras que a obesidade mórbida pode ter quando junta com um isolamento tão profundo assim. É verdade. E além do choque com os fatos, né, que são muito fortes, que tipo de reflexão mais ampla essa história tão perturbadora traz pra gente? Sobre como alguém pode se tornar invisível, mesmo morando ali numa casa, numa rua. Pois é, isso força a gente a pensar como que uma situação de cuidado ou de falta de cuidado chega num ponto desses. Tão inimaginável que a pessoa quase se mistura com o objeto, com o ambiente. O que isso diz sobre a nossa percepção, sobre quando a gente percebe que algo está muito errado, sobre a hora de intervir. E sobre a responsabilidade, né? Exato. Sobre a responsabilidade de cada um e da sociedade como um todo, quando a gente se depara com vulnerabilidades tão extremas que muitas vezes acontecem ali, do nosso lado, em silêncio. É algo que realmente fica pra gente pensar.